Gente, o Papo Reto de hoje é um tema muito sério, muito importante. Eu acho que é importante você conhecer e até é importante você depois compartilhar esse programa, porque nós estamos enfrentando muitas vezes uma incidência muito grande da depressão infantil. Acompanhe esse VT, depois a gente vai conversar. O período da infância e da juventude é de extrema importância para todos, principalmente quando falamos da socialização. Ainda pequenos, construímos nossos primeiros laços de amizade. Nos tornamos seres mais aptos a conversas e relacionamentos. E conhecemos outros núcleos que não apenas a nossa família. Mas, infelizmente, nem todas as crianças têm estas experiências positivas ou visões fantasiosas do mundo, sendo um grande sinal de depressão infantil. Muitas vezes, a depressão infantil é confundida com má criação, birra, tristeza ou mau humor. Entretanto, é importante que se atente à frequência com a qual os sintomas a seguir aparecem: isolamento, falta de apetite, pessimismo, desprazer em realizar atividades e até baixa autoestima. Para piorar, o isolamento necessário para controlar a pandemia do Covid-19 ampliou ainda mais os casos. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos indicam um aumento de 24% entre terapias e atendimentos psiquiátricos para crianças entre 5 e 11 anos. Acompanhe o Papo Reto de hoje e entenda mais sobre a depressão infantil. A gente vai conversar sobre esse assunto que é muito sério e uma das coisas que se faz mais importante nesse momento é a informação. Eu converso com a psicóloga Bruna Medeiros. A psicóloga Bruna Medeiros é psicóloga infantil, isso é muito importante. Ela trabalha nessa área da psicologia infantil, educadora parental, né? Formada em psicologia, especializada em psicanálise, saúde da mulher, da infância, também tem uma formação aprofundada nos Estados Unidos. E eu recebo com muito carinho e agradeço muito, Bruna, doutora Bruna, muito obrigado, seja bem-vinda, muito obrigado aqui na Rede Vida de Televisão, a gente fica muito feliz com a sua presença, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu queria já começar a perguntar para você, por que nós nós falamos tão pouco, ou se fala tão pouco sobre a depressão infantil, a ponto de causar até um espanto nas pessoas quando a gente trata desse assunto? Porque a depressão ela ainda é um tabu, as pessoas não acreditam que ela existe, as pessoas acham que é besteira, né? Se a pessoa vive triste é por besteira, é só ela levantar, sacudir a poeira e sair andando por aí. Não é bem assim, a depressão ela é de fato uma doença. E infelizmente as pessoas ainda não a veem como uma doença, por isso ela não é muito falada. E, na verdade, a gente fala da depressão como um todo, ela não é respeitada. Eu acho o estado da pessoa não é respeitado, geralmente, quando passa pela depressão. Isso tanto o adulto quanto a criança. Mas com a criança isso fica mais evidente. As pessoas nem chegam a falar e nem chegam a tratar, né? Sim, porque as pessoas pensam, como pode uma criança com pouca idade, desse tamanho, ter uma depressão? Isso é inadmissível, é o que eu escuto, inclusive, de pais de pacientes meus, né, de pessoas falando comigo. Um adulto já é difícil as pessoas aceitarem, uma criança, então, é mais difícil ainda. E essa incidência, aumentou a incidência da depressão infantil, Bruno? Muito, aumentou muito e não foi só devido à pandemia, não. A incidência da depressão infantil, ela vem aumentando, principalmente devido ao excesso de telas, né? As crianças estão recebendo muitas telas em casa, celular, televisão, e com isso elas vão tendo uma separação afetiva, né? Dos cuidadores, dos principais cuidadores, isso vai criando um buraco na criança. Ela não vai tendo essa convivência de fato, né? Com os pais não conhecem a fundo a criança não conhece a fundo os seus pais, não lida com a frustração.
e isso vai fazendo com que a criança viva em seu mundo. Ela está ali no celular jogando, ela não acaba perdendo o contato social, e vai fazendo com que ela viva no seu mundo. E isso aumenta, os casos de depressão infantil. E por que é tão difícil a gente identificar a depressão numa criança? Geralmente no adulto a gente tem alguns sinais, mas na criança é mais difícil, né? Porque a criança, ela ainda está aprendendo a modular as suas emoções, ela ainda não sabe se expressar. E normalmente uma criança, quando ela está depressiva, ela tende a ficar um pouco mais quieta, ela tende a se isolar um pouco mais. E muitos pais que estão cansados, que estão sem paciência, quando começam a ver a criança quieta no canto dela, eles começam primeiro a falar, ufa, essa criança está quieta, né? Deixa ela quietinha ali no canto dela. Tem também alguns comportamentos relacionados à depressão que causam agressividade, que causam ansiedade, né? A ansiedade é uma comorbidade da depressão, né? Mas são outros comportamentos que os pais acabam não levando para esse foco. Então, a criança, ela para de comer, ela fica um pouco agressiva, ela fica irritadiça, ela às vezes dorme mal, ou às vezes dorme muito, né? Então, as pessoas associam a depressão à tristeza, né, da criança ficar triste ou do adulto ficar triste, mas elas não associam a todos os outros sinais e sintomas que a criança ou uma pessoa apresenta. Isso é importantíssimo o que você está falando, porque a gente tem mesmo essa mania de pensar a depressão ligada à tristeza ou à angústia somente, mas não é só isso a depressão, né? A depressão, outros fatores correm junto com a depressão. A senhora falou sobre a questão da ansiedade, Uma criança, ela apresenta também esses quadros de ansiedade? Sim, a ansiedade, a depressão, ela pode vir como comorbidade. Comorbidade é uma outra doença junto, né? Sim. Com a depressão, né? Quer dizer, a depressão pode vir com a ansiedade como comorbidade. Sim. E aí a ansiedade, ela deixa a criança mais agitada, por exemplo, ela acaba não tendo muito foco, né? Ela fica mais agressiva, e aí as pessoas não acham que ela está com depressão, porque é uma criança que fica mais agitada, ela quer tudo ali para a última hora, ela não está prestando atenção, ela não está focada, e aí não percebe o que tem por trás dessa ansiedade. Muito interessante, muito interessante. Eu acho importantíssimo o que você está falando, porque para os pais identificarem, isso é importante, né? Sinais que a gente vai percebendo. Você me dá licença, mas bem rapidinho mesmo, eu vou conversar com a Simone e volto, porque eu tenho várias perguntas ainda para ser feitas, tem várias perguntas que estão... Estamos tendo aqui um momento muito importante para conhecer sobre a depressão infantil e buscar justamente soluções para isso. Eu estou conversando com a doutora Bruna Medeiros, psicóloga infantil, que está deixando a gente mesmo bem por dentro de tudo isso. Eu queria perguntar, a depressão infantil, ela pode ter fatores genéticos também, doutora? Pode. Né? Pode. Olha que interessante. Quando a gente vai... E conhecendo, né, a história do paciente, a gente vai percebendo de que há histórico na família de depressão também. Ou então a pessoa nem sabia que tinha depressão, mas apresentava os mesmos sinais, né? Então, por exemplo, a mãe tinha dificuldade para dormir, a mãe às vezes se sentia desanimada, né? E quando você vai ver a avó também, né? Então você vai percebendo aí um histórico familiar depressivo também. Agora, uma coisa importante... geralmente a gente, com adulto, a gente trata a depressão e você encaminha para um medicamento psiquiatra com medicamentos antidepressivos e tal. E com a criança, existe o uso de antidepressivo para a criança também? Não, depende do nível de depressão da criança, né? Até no adulto. A gente tem depressão leve, depressão moderada e depressão gravíssima. Sim. Dependendo do nível, a gente... procura o máximo possível não tratar essa criança com medicamentos, né? Que são medicamentos que vão mexer com o sistema nervoso central e óbvio que tudo que mexe, né, altera ali o equilíbrio do nosso corpo não é saudável, né? E, então a gente busca o máximo possível não tratar essa criança com medicação, assim como um adulto também. Quando um caso é muito grave, né, a gente tem que acabar indo para medicação, infelizmente.
Agora... E muitas vezes, assim, a gente... Desculpa te interromper, pode falar. Eu até usei a palavra infelizmente, e muitas vezes a medicação, ela salva a vida dessas pessoas, né? Eu falo infelizmente porque o medicamento não é nunca o que a pessoa quer usar. Você vai usar praticamente se é uma depressão grave, normalmente essa pessoa ela vai ter essa depressão para o resto da vida, né? Então, a gente vai fazendo com que essa criança, né, esse adulto, ele trabalhe ali no equilíbrio, sem ter crises de depressão muito forte, né, ou constantemente. Então, porém, nesses casos, a medicação salva. Evita com que essa pessoa se suicide, por exemplo, ou que essa criança se agrida, porque existem crianças e adolescentes que elas começam a se automutilarem, né? Então, a medicação, ela ajuda muito nessa questão. Não, eu entendi. E é interessante, é importante a senhora deixar bem claro, porque existe ainda existe esse tabu de levar uma criança para o psicólogo, porque o adulto, ele procura o psicólogo assim normalmente, de repente passa até a ser parte de algo da sua rotina. Mas os pais ainda têm essa resistência em levar os filhos ao psicólogo? Existe ainda um pouco, mas bem menos em relação aos adultos. Por quê? A criança ela começa a se comportar mal. Então, os pais sempre acham que o problema é da criança, né? Eles nunca olham e percebem a sua responsabilidade, não uso a palavra culpa, né? Mas da sua responsabilidade nesse mau comportamento da criança. Então, eles costumam levar as crianças ao psicólogo para tratar o mau comportamento dessa criança, né? E não para verificar o que está causando esse mau comportamento. E quando eles estão reativos é porque eles não querem também ser responsáveis pelo que está causando esse mau comportamento na criança, tá? Agora, quando se trata de alguns diagnósticos, quando, por exemplo, de depressão, existe uma resistência, né? Então, isso não é só em relação à criança. Sim. É porque, como a depressão, por exemplo, ela ainda não é algo que a sociedade aceita, então você levar uma pessoa a um psicólogo, né, tratar uma criança junto com um psicólogo e um psiquiatra, ainda não é muito aceitável. Não, meu filho não tem depressão, não aceito isso, né? É verdade. Então, para a depressão, sim, ainda existe bastante resistência. Tá, e como que a gente pode ajudar uma criança, principalmente uma criança que foi diagnosticada? Qual que é o caminho? Porque eu acho importante o que você está falando, porque você está apontando quando, preste atenção nesse comportamento, nisso e tal. Mas, de repente, depois de comprovada um diagnóstico de depressão numa criança, como a gente pode ajudar? Como os pais podem ajudar? O primeiro ponto é que precisa existir um trabalho em conjunto, né? Com o médico psiquiatra, pediatra, se possível, né? O psicólogo e a família. Sim. A criança ela não vai conseguir sair desse quadro de depressão se não tiver todo mundo trabalhando em conjunto. Então, não adianta estar o psicólogo fazendo um esforço com essa criança, o psiquiatra ali, né, tratando essa criança, no caso de medicação, o pediatra e a família em casa não está fazendo o seu trabalho, né? Isso também é muito comum. Então, a família continua ausente, né? Continua usando a justificativa de que está trabalhando muito, e essa criança vai ficando sozinha cada vez mais e tendo que lidar com todas essas emoções, com toda essa situação que ela está vivendo sozinha, né? Apenas com a ajuda do psicólogo, do pediatra ou do médico que vai estar responsável pelo caso. Então, tem que trabalhar junto, todo mundo. Então, a família vai ter que mudar alguns hábitos. A família ela vai ter que sair do comodismo em algumas situações da vida, né? A família ela vai precisar gerar mais conexão, né? A falta de conexão é uma das maiores causadoras da depressão, né? E se tornar uma nova família, ter um convívio novo, né? Para que essa criança possa sentir ali um caminho diferente, uma motivação diferente, que ela possa não mais se sentir sozinha, que ela possa se sentir querida e que ela saiba de que ali ela tem um braço, uma mão para dar e seguir em frente.
A última pergunta que eu faço aqui, eu sei que eu já estou explorando demais você. Na verdade, é o seguinte, os pais devem ficar atentos na mudança de comportamento dos filhos, né, das crianças principalmente, né, de repente muda bruscamente um comportamento, ele deve ficar atento, de repente, que pode ser um sinal? Qualquer alteração de comportamento de uma criança é motivo para o pai ficar atento, independente de ser algo grave ou não. Tá? Toda criança que se comporta mal, por trás de todo mau comportamento de uma criança existe um pedido de ajuda. Tá? Por trás de todo mau comportamento, até de um adulto, né? Se você está irritado, o que tem por trás disso? Né? Um pedido de ajuda, de mais tempo, de mais autocuidado, por exemplo. Né? Com a criança é a mesma coisa. Né? Se é uma criança que está ali pedindo a sua atenção o tempo todo, ela está te pedindo ali, por favor, olhe para mim. Né? Se é uma criança que está te desafiando ali o tempo todo, por favor, me faça me sentir mais útil. Né? Então, qualquer alteração de comportamento numa criança, é importante os pais, peraí, preciso verificar o que está causando esse comportamento. Tá? Muito obrigado. Olha, gente, eu conversei com a doutora Bruna Medeiros, psicóloga infantil. Muito obrigado mesmo, foi muito esclarecedor. Você não sabe como foi boa a audiência aqui por causa de você. Atenção, atenção. Eu quero que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Bruna. Olha, psicóloga Bruna Medeiros. Atenção, pais, mães, aí ó, todos vocês que cuidam de crianças. Psicóloga Bruna Medeiros no YouTube, atenção. E também você pode segui-la no Instagram. Atenção, @psicóloga Bruna Medeiros, tudo junto? @psicóloga Bruna Medeiros. Vai ser muito útil mesmo para você, você que lida, você que trabalha, você que é pai, você que é mãe também. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Foi muito esclarecedora e muito enriquecedora. Obrigado. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui e gostaria, assim, de fazer um pedido aos pais de que se conectem mais com as suas crianças, tá? Eu sei que a tecnologia está aí, às vezes ela é indispensável, mas só que ela está tirando esse nosso espaço, né, de se conectar com os nossos filhos. E isso está trazendo esse buraco, né? Tá fazendo essa oportunidade, a depressão está aí, assim como outras doenças, elas estão se fazendo nesse buraco que a gente está abrindo. É verdade. Então, para que a gente queira um mundo melhor, vamos nos conectar mais para os nossos filhos, mais com os nossos filhos, para que eles sejam filhos melhores e criem lá na frente um mundo melhor. É só isso que eu peço aqui hoje. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Muito bom, muito profundo. Gente, menos celular, menos televisão, mais rede de vida, menos televisão, mais rede de vida, menos telas, né, ela estava falando, pelo amor de Deus.